Podcast do Transporte. A Europa como um todo tomou a decisão alguns anos atrás de fazer o trânsito ficar mais seguro. Para isso virar verdade, eles desenvolveram um plano que virou a GSR, sigla para General Safety Regulation, ou em português, Regras Gerais de Segurança. E uma das coisas que mais chama a atenção nessa nova legislação é que ela vai na direção da automação dos veículos, tanto dos carros quanto dos ônibus, vans e caminhões. Mas não é aquela coisa de ficção científica que venderam há anos atrás, viu? De veículo autônomo sem motorista. O que se vê no plano já em andamento da Comunidade Europeia é mais tecnologia embarcada e com uma implantação escalonada sem atropelos. Adamo Bassani, nosso companheiro editor-chefe do Diário do Transporte, esteve em Madrid por estes dias a convite da Mercedes-Benz e testou por lá algumas dessas novidades do transporte coletivo. E conta agora pra gente aqui do podcast do Transporte. Muitas novidades, né, Adamo? Muitas novidades, algumas vão chegar no Brasil só daqui a muitos anos, outras já possuem aqui, entretanto, como opcionais. Em 6 de julho de 2023, entrou a fase A desse conjunto normativo. Essa fase A se baseou em tecnologias que dificultam que os motoristas desabilitem os sistemas de segurança dos ônibus. Agora, mais precisamente em 7 de julho de 2024, entra em vigor a fase B, aí sim, com avanços de tecnologia. Todas as montadoras foram obrigadas a adequar e a oferecer esses produtos. A Mercedes-Benz, obviamente, uma das principais da Europa e do mundo, também teve que seguir, e foi com esse objetivo que houve esse evento, Driving Experience, que é justamente para apresentar essas tecnologias. Vamos então colocar uma lupa em cima destas novidades que devem estrear logo agora em julho nos países da Comunidade Europeia, começando pela 6ª geração do ABA. Para o produção, tá errado! Não é este ABA conjunto sueco, é o ABA Active Brake Assist, ou assistente de frenagem ativa. Conta pra gente, Adamo. Um sistema automático de frenagem inteligente que para o ônibus sozinho em situação de perigo para evitar acidentes. A gente no Diário do Transporte até mostrou alguns vídeos e a gente teve dentro desses ônibus, por exemplo, o ônibus ele está numa determinada velocidade e tem um ciclista. Esse ciclista entra na frente do ônibus, mesmo que o motorista não tenha reação rápida, o sistema, esse ABA 6, identifica esse ciclista e para o ônibus. E olha, a parada às vezes é violenta. Violenta, claro, não vai provocar acidente, mas é uma baita de uma frenagem. A gente teve, inclusive, do lado de fora, filmando o ônibus, depois a gente entrou com toda a segurança, todo o cinto de segurança, todo o distanciamento. A gente entrou nesse ônibus para sentir mesmo como essa frenagem. A gente viu o motorista não colocou a pé no freio, nem colocou a mão no volante. E o ônibus, ele freou. Isso já existe no Brasil, tá? Só que como opcional. É o ABA 5 no Brasil, só que na Europa é esse ABA 6. Quais as diferenças, né? O ABA 6 ele possui um sistema multifaixa, ele é considerado importante na mudança repentina de faixa por outros veículos. O ABA 5 hoje ele consegue identificar a linha da trajetória do ônibus. O ABA 6 ele tem sistemas de sensores e câmeras que eles conseguem identificar um raio de 270 graus, ou seja, as laterais também. Lembrando aí, gente, que o ciclista neste teste não é gente de carne e osso, mas um robozinho no formato de uma bicicleta programado para entrar de repente na frente do ônibus. Outro ponto é o Traffic Sign Assist e o Adamo Bassani explica pra gente esse item. É um sensor que identifica a velocidade máxima em cada via e alerta o motorista se ele ultrapassar essa velocidade máxima. Quando a gente está dirigindo o nosso carro, o Waze não mostra para a gente via de 60 km? Pois é, isso vai mostrar também para o motorista do ônibus, mas dentro do pacote. Ele não precisa estar logado na internet. O próprio painel do ônibus, por esse sistema, mostra que o motorista ele está num limite de velocidade. Se ele passa esse limite, ele é alertado. Os europeus também estão de olho no motorista que dirige embriagado.
Por lá, de acordo com o Observatório Europeu de Segurança Rodoviária, 1/4 dos acidentes fatais nas estradas estão relacionados com a bebida. E à medida que a concentração de álcool no sangue do motorista aumenta, cresce também a taxa de acidentes. Um condutor com 1,5 gramas por litro, por exemplo, provoca 22 vezes mais acidentes que um motorista sóbrio. E as ocorrências ficam mais graves, viu? Com 200 vezes mais vítimas fatais. Adamo Bassani, direto de Madrid, tem os detalhes do funcionamento do bafômetro instalado dentro do ônibus. Aqui no Brasil ia dar uma polêmica danada por questão sindical, lá parece que as questões são mais tranquilas em relação a isso, que é um bafômetro dentro do ônibus. É um sensor que identifica a presença de álcool no motorista. É como se fosse um bafômetro que o motorista tem que ir lá soprar. A questão é, se der negativo, obviamente, ele liga o ônibus e vai embora trabalhar tranquilamente. Se o motorista ali entra nesse ônibus e faz o exame do bafômetro e identifica álcool, o ônibus não liga. E se o motorista quer dar uma desperta e não fizer esse exame? O ônibus também não vai ligar. Então, obrigatoriamente, o motorista tem que sentar ao volante, fazer o exame do bafômetro dentro do próprio ônibus, aí sim que o ônibus vai ligar se ele estiver apto para dirigir. Adamo Bassani viu lá em Madrid que, além da luta contra o álcool, a União Europeia está empenhada em dizimar outro vilão do asfalto, o ponto cego. Esse já é opcional, um sistema de câmeras que filmam 360 graus ao redor do ônibus e até em cima do ônibus. Essas câmeras, elas transmitem em tempo real para espelhos especiais dentro do ônibus. Então você vê qualquer ponto do ônibus, inclusive pontos que nenhum espelho físico conseguiria mostrar, até mesmo a trajetória do ônibus vista sobre o teto. É como se fosse uma GoPro. Muito interessante também. É um sistema que mostra ciclistas e pedestres na lateral do ônibus e na frente do ônibus. Só que aí ele só identifica, quem vai frear é o motorista, mas ele avisa. E junto com isso existe o sensor de ponto cego, que ele identifica carros, ciclistas e pedestres e também avisa o motorista no ponto cego. A famosa dormidinha no volante também está na mira dos europeus. Quem segue nos informando é o Adamo Bassani, editor-chefe do Diário do Transporte e busólogo nas horas vagas. Outro sistema também que no Brasil existe, mas mais limitado, é chamado ADA2, que é o Sistema Ativo de Direção Assistida. Aqui no Brasil tem o LDWS da Mercedes-Benz, que é um sistema que, se o motorista troca de faixa de rolamento sem dar seta, ele identifica a faixa pintada no chão e avisa o motorista. Isso no Brasil já tem como opcional. Na Europa vai entrar como obrigatório, mas ele não só identifica, ele coloca o ônibus no lugar de novo. Ele coloca o ônibus na faixa de novo. Então, o motorista queima a faixa sem dar seta, ele joga o ônibus de novo para a faixa. Mas se ele precisou queimar a faixa para desviar de algum obstáculo, se o motorista estiver segurando no volante, aí ele consegue, mesmo com esse sistema tentando colocar no lugar, o motorista consegue agir e tirar, que é justamente esse caso ele precisa queimar a faixa de uma maneira emergencial. Algumas dessas tecnologias existem no Brasil, só que elas deixariam o ônibus cerca de R$15 mil mais caro. Então não é todo mundo que embarca tudo isso nas suas compras. É o empresário, os operadores analisando caso a caso. Além disso, é preciso computar também a manutenção desses itens. O Adamo fez as contas. 15 mil no ônibus de 800 mil não é tão caro, mas pensa neste valor multiplicado por uma frota de 1.000 ônibus. Mas a tendência está aí e faz até mudar o papel do motorista, como diz o Adamo Bassani. Esses pacotes de segurança deixam os ônibus já semi-autônomos. A tendência é que os ônibus sejam autônomos, que ajam independentemente da ação do motorista, o que não significa que não vai ter motorista. Não é isso. A gente vê esses projetos de ônibus sem motorista rodando por aí e tal. Num futuro bem lá mais para frente, talvez a gente tenha isso. Mas o objetivo é que o motorista de ônibus seja o que hoje a gente conhece como o operador do metrô. Ele não vai ser um cara que vai guiar o ônibus, ele vai operar um sistema de tecnologia rodante. Ou seja, um computador de 15 metros, de 18 metros, de 13 metros, que leva
80, 90, 100, 200 pessoas. Basicamente, os ônibus vão ser isso. Vão ser um computador enorme que leva pessoas e que tem um operador monitorando e controlando as funções desse veículo, mas não mais guiando o ônibus. No ano passado, 20.600 pessoas morreram em acidentes rodoviários na Europa. A meta deles é cortar esse número pela metade até 2030 e chegar perto de zero até 2050. Lembrando que no Brasil, nós tivemos mais de 31 mil registros de óbitos no trânsito no mesmo ano de 2022. Ou seja, sozinhos, produzimos 1,5 vezes mais morte no trânsito do